mais uma vez estamos aqui juntos para esse nosso bate-papo diário, para que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado nesses últimos vídeos sobre a doutrina da predestinação, que é uma doutrina que mostra de uma maneira muito clara que há neste mundo aqueles que foram predestinados à salvação e há nesse mundo aqueles que foram destinados à perdição a partir de Caim. São as duas descendências. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia mostra a existência dessas duas sementes. Ela diz que são os filhos de Deus, os filhos do diabo, que há nesse mundo o joio e o trigo, as ovelhas, os cabritos, a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou, vasos de honra, vasos de desonra. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vê de uma maneira muito clara que há uma separação entre essas duas descendências, entre essas duas sementes. O problema é que isso sempre foi um grande mistério. Os antigos não sabiam, os profetas não sabiam, os apóstolos não sabiam, mas quando Jesus Cristo ressuscitado revela ao apóstolo Paulo o evangelho para a igreja, porque só existe um evangelho para a igreja, que é o evangelho que Jesus revelou a Paulo, apesar da tradição dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelho, não são evangelho, nunca serão evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 biografias que trazem um relato do ministério terreno de Jesus, Cristo no cumprimento da lei. Evangelho para a igreja só existe um. Quando foi revogada a lei, a antiga aliança, então foi estabelecida uma palavra que substituía a lei, o evangelho da graça de Deus. Quando Jesus revelou a Paulo o evangelho da graça de Deus, aí ele revela a Paulo, para Paulo passar para a igreja, todos os mistérios que até então haviam sido encobertos. Paulo diz aos gentios assim, abre em Efésios capítulo 3, versículo 8 em diante. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ora, que mistério é esse aqui que Paulo se refere? É o mistério da nossa preexistência com Deus, de que há nesse mundo duas descendências, duas sementes. É o mistério da segurança eterna da salvação, que 90% do povo evangélico não crê, que salvo uma vez, salvo para sempre. É o mistério da deidade de Cristo e tantos outros mistérios, né? Infelizmente, meus irmãos, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo tem sido completamente ignorado pela igreja dos nossos dias. A igreja não tem tomado conhecimento dessa multiforme sabedoria de Deus. Pelo contrário, a igreja tem tornado conhecido ao mundo a multiforme mentira de Satanás. Essa que é a grande verdade. Como assim, pastor? Que o homem tem livre-arbítrio, que o homem é que aceita Jesus, que a pessoa pode estar salva hoje, não está salva amanhã, que a salvação se perde, que o diabo pode voltar com mais 7, que quem é de Deus não pode ir a uma praia, não pode assistir uma televisão, não pode ouvir uma música popular brasileira de boa qualidade, que tem que fazer corrente de libertação, que tem que mandar dinheiro para uma fogueira santa. Olha, eu passaria aqui o dia inteiro falando de tantas barbaridades semelhantes a esta, tantos ensinos de demônio. É por isso que a cada dia que passa, o povo de Deus, coitado, vai se distanciando a passos largos daquele padrão que o próprio Deus se requer dos seus escolhidos e que o apóstolo Paulo ensinou à igreja. Como é que Paulo ensinou à igreja? Abra a tua Bíblia agora, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Olha o que o apóstolo disse. Ele disse, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha, nem os pastores, nem o povo de Deus tem sido considerado dispenseiro de nada. Essa palavra dispenseiro no texto grego é oikonomos. O que é um oikonomos? É um especialista. É alguém que é especialista na palavra, que conhece a palavra em profundidade. Olha, 99% dos pastores não conhecem a Bíblia em profundidade. Qual é o mistério que o povo de Deus conhece hoje? Nenhum. O povo de Deus, na sua maioria, tem se limitado
a conhecer os milagres que Jesus realizou, que Jesus curou o leproso, que Jesus mandou o paralítico andar, que curou cego, que multiplicou pães e peixe, que andou por cima das águas, que Deus abriu o mar vermelho, que a mulher hemorrágica veio e tocou na orla do vestido de Jesus. Tem se limitado a isso. Agora, quando o povo de Deus não tem conhecimento desse mistério revelado, como Paulo diz aqui, aí a Bíblia se torna um livro muito confuso. As pessoas começam a fazer muitas perguntas que não têm resposta. Por exemplo, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Saul foi ungido rei. Aí o Senhor envia o profeta Samuel com uma ordem expressa para Saul. Olha o que Samuel diz a Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Era um povo que se opôs a Israel. E destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelha, camelos e jumentos. Para quem não tem a revelação dos mistérios de Deus, isso aqui é um grande mistério. Como é que você vai explicar que o mesmo Deus que disse, não matarás, agora vem de Saul, invade a cidade dos Amalequitas, mata todo mundo, animal, rei, velho, novo, até crianças de peito. Como é que você vai explicar isso aqui? Se você não tiver conhecimento dos mistérios revelados de Deus. Quer ver outro exemplo? Rebeca estava grávida de gêmeos. Nós vimos isso no vídeo anterior. Está lá em Romanos capítulo 9, versículo 11 a 13. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Duas crianças ainda não haviam nascido, ainda não haviam praticado nem o bem nem o mal, e Deus já havia decretado, amei a Jacó, odiei a Esaú. Qual o critério que Deus usou? Por que Deus amou Jacó e odiou Esaú, se os dois não tinham ainda praticado nenhum bem ou mal? Quer dizer, tudo isso é um grande mistério. Só vai entender esse mistério se você tiver conhecimento da Bíblia. Olha, irmãos, todos esses mistérios, eles começam a ser compreendidos quando os nossos olhos espirituais são iluminados pela revelação da graça de Deus. Deus nos ilumina os olhos, Deus nos faz conhecer a sua palavra, os mistérios revelados que permaneceram ocultos, das gerações passadas. Paulo disse aos Romanos assim, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aí ele continua, está em Romanos capítulo 9, versículo 21 a 23, você pode marcar na tua Bíblia. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, Paulo diz, a igreja. A quem também chamou, é Deus que chama, não é o homem que vem, não é o homem que aceita, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui fica absolutamente claro que Deus teve o direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e um vaso para desonra. O Senhor Jesus Cristo mandou Paulo revelar à igreja que há nesse mundo que nós vivemos vasos de ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia que para a sua glória Deus preparou de antemão. Está aqui na Bíblia. Eu expliquei no vídeo passado que essa expressão barro é o ombe, na Bíblia inglesa está o ombe, que significa ventre. Deus do mesmo ventre, o ventre de Rebeca, teve o direito de fazer um para honra e outro para desonra. Só que tem uma pergunta que eu quero fazer a você. Quando foi que Deus, pela primeira vez, decidiu fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? Deus tomou essa decisão pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando houve aquele episódio da serpente. Eu mostrei no vídeo passado, aquela reuniãozinha, está lá a serpente, que era o diabo, Adão, Eva, e Deus disse, dirigindo a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, quer dizer que é uma descendência da serpente, que é uma terça parte dos anjos rebeldes. Foi ali que Deus teve o direito
de fazer do mesmo ventre, o ventre de Eva, um vaso para honra e um vaso para desonra. Quem foram os primeiros vasos de honra e vaso de desonra? Caim e Abel. Abel, vaso de honra, um corpo que reveste um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança antes da fundação do mundo. E Caim, um vaso de desonra, um corpo que reveste um espírito de um daqueles anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Você vê que os dois cresceram juntos, um se tornou agricultor, o outro se tornou pastor de ovelhas. Aí quando você abre em Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante, diz que um dia aconteceu o seguinte: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Vou fazer uma pergunta: por que Deus não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta? Por quê? Porque Deus sabia, porque foi ele que criou, que Caim era um vaso de desonra, era um filho do diabo, era um demônio revestido de carne. Quando João escreve a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 12, João confirma isso. Ele diz assim, falando do amor que deve existir entre os irmãos, né? Ele diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Olha, Caim, ele não se tornou do maligno. Ele era do maligno. Ele era um daqueles anjos rebeldes, um daqueles anjos decaídos, que aprove a Deus permitir que ele assumisse um corpo de carne, e que Jesus disse a Paulo: Paulo, essa gente são vasos de ira destinados à perdição, destinados ao inferno. Então, se não compreender isso aqui, fica muito difícil. Fica extremamente difícil você entender a Bíblia, né? Eu vou voltar no próximo vídeo, vou me aprofundar mais sobre esse tema, porque são tantas questões, tantas dúvidas, tantas perguntas, mas eu tenho certeza que Deus vai iluminar os teus olhos para que você compreenda os mistérios revelados de Deus. Até breve.